Coríntios capítulos 12, 13 e 14 são capítulos bem conhecidos porque tratam dos dons espirituais na igreja. Eu quero ler 3 versículos do capítulo 12 e depois um versículo do capítulo 13 para nós entendermos como a Bíblia ela se conexa, ela se funde, ela se harmoniza de uma forma profunda e perfeita. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4, 5, 6, preste atenção. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito Santo é o mesmo. Versículo 5. E há diversidades de ministérios, mas o Senhor Jesus, é o mesmo. Versículo meia dúzia. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. O último versículo que fala das 3 grandes virtudes do cristianismo, que diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas 3, mas a maior destas é a caridade. O que nós vemos aqui em 1 Coríntios 12? Nós vemos a Trindade. A palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas a doutrina da Trindade aparece em toda a Bíblia. Alguns teólogos nem usam mais a palavra Trindade, usam a palavra pluralidade de Deus. Pluralidade de Deus é o mesmo que Trindade, não tem problema nenhum. Mas nós vemos aqui a Trindade em 1 Coríntios capítulo 12, não na mesma ordem que nós vemos lá em Mateus 28, 19, na fórmula batismal, ide ensinando todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá aparece o Pai primeiro, depois aparece o Filho, depois o Espírito Santo. Quando chega lá em 2 Coríntios 13, 13, também aparece a Trindade. Mas o Filho aparece primeiro, a graça do Senhor Jesus, depois o amor de Deus, o Pai aparece segundo, e a comunhão do Espírito Santo, o Espírito Santo aparece em terceiro, seja com todos. Então perceba que a Trindade ela está em harmonia, não existe entre eles um maior ou um menor. Né? Não é porque o Pai está na frente, ou o Filho está em primeiro lugar, eles estão em perfeita comunhão. E aqui em 1 Coríntios capítulo 12 nós vemos a Trindade, só que o Espírito Santo aparece em primeiro lugar. Há diversidade de dons, mas o Espírito, Deus Espírito é o mesmo. Depois, há diversidades de ministérios, mas o Senhor Jesus, segundo, é o mesmo. E há diversidades de operações, mas o mesmo Deus, veja, Deus Pai, agora aqui, que opera tudo em todos, aparece em terceiro lugar. O que isso tem a ver com 1 Coríntios 13, 13? Tudo, porque há uma conexão perfeita. Quando chega em Coríntios 13, 13, Paulo fala sobre as 3 grandes virtudes do cristianismo: a fé, a esperança e o amor. Aí quando nós vamos para esses 3 versículos que nós lemos aqui em 1 Coríntios 12, e nós fazemos uma conexão, nós vamos ver que tudo está em perfeito encaixe universal e cósmico. O Espírito aparece em primeiro lugar, aqui em 1 Coríntios 12. E lá a primeira virtude que aparece é a fé. Ou seja, é o Espírito que gera em nós fé. Fé que agrada a Deus. A fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Depois, no versículo 5, aparece o Senhor Jesus. E a segunda virtude que aparece lá é a esperança. E nós sabemos que é o Senhor Jesus que nos dá a esperança da vida eterna. Que nos dá a esperança de que Ele voltará para nos buscar. Que Ele nos dá a esperança de um mundo melhor, de uma alma salva na eternidade. E aqui, a última pessoa da Trindade que aparece em Coríntios 12, no versículo 6, Deus Pai. E a última virtude que aparece em Coríntios 13 é o amor. Então Deus Pai está ligado ao amor. Então Deus Espírito Santo está ligado à fé. Deus Filho está ligado à esperança. E Deus Pai está ligado ao amor. Porque Deus é amor. O homem tem amor, mas Deus é amor. Então fica aí essa reflexão bíblica para nós e que você possa ser abençoado, né? Sabendo que o Espírito Santo tem fé para o teu coração, que Deus Filho tem esperança para a tua vida e que Deus Pai tem muito amor para nos dar. Aliás, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, nas palavras de Paulo lá em Romanos capítulo 5. Eu sou missionário Fabiano Lima, evangelista. Quero deixar aqui essa reflexão aos nossos corações. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém.